Olá, muito bom dia, agronegócio! Hoje é terça-feira, 25 de janeiro de 2022, 8 horas 47 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram e YouTube. E você que está conosco, seja bem-vindo. A gente quer, inclusive, te ouvir, tá certo? Mande as suas perguntas, mande suas colocações, mande de onde você está falando, sua cidade e seu estado, que a gente quer saber até onde chegam as nossas informações do Bom Dia Agronegócio, tá certo? Ó, a gente hoje não está fazendo a nossa apresentação pela nossa página inicial, pela nossa home lá do Notícias Agrícolas, do noticiasagricolas.com.br, porque a gente está passando a reprise do programa Conexão Campo e Cidade com os grandes Marcelo Prado, José Luiz Tejon e Roberto Rodrigues, que ontem receberam o presidente do Instituto Pensar Agropecuária, o Nilson Leitão. Nilson Leitão, um grande conhecedor do agronegócio brasileiro, e esse programa está disponível, inclusive, no nosso YouTube, lá na playlist do Conexão Campo e Cidade. Você pode acompanhar quando quiser, aqui na nossa página do programa também, pelas redes sociais tem os melhores momentos, enfim. Então, se você quiser depois checar essa conversa, foi uma conversa incrível, um debate muito bom, como são todos os debates do Conexão Campo e Cidade, tá certo? Então, volto a dizer, faça os seus comentários, mande para nós que a gente está aqui monitorando tudo. Letícia Guimarães nos acompanha da redação do Notícias Agrícolas, de olho em tudo que vocês estão nos mandando, para que a gente possa ir respondendo as perguntas de vocês. E também aquilo que a gente não conseguir responder, sempre falo, né? Se passar alguma pergunta, se for algum mercado que a gente não está com essa informação aqui na ponta do lápis, né, na agulha, a gente vai te respondendo ao longo dos próximos dias, tá certo? O que a gente quer fazer é te ouvir, tá bom? Sua participação é muito importante para nós. E não se esqueça também que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então, quando terminar o nosso Bom Dia aqui, direto para as redes sociais, seguir @Cooperativa Cochupé e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Inclusive, já vou dar um recadinho sobre as feiras que a Cochupé promove, tanto a FEMAGRE quanto a Feira do Cerrado. As duas maiores feiras da cafeicultura brasileira serão em formato digital em 2022, né? Ainda não poderá ser presencial por conta aí do aumento dos números de Covid, mas já a gente vai falar mais sobre isso, tá certo? Olha só, já estou aqui com umas participações. O Wesley de Palminópolis, no Goiás. O Celso, estou assistindo do Acre. Que bom, que legal. O Galzanon de Tocantins, cidade de Alvorada. E a Luana Paixão, de Rosário, na Bahia. O Derek de Araguaína, no Tocantins. Todo mundo com a gente. De todos os cantos do Brasil, Notícias Agrícolas chega. E é isso mesmo que a gente quer, né? A gente quer ir o mais longe possível e te manter sempre como o produtor rural mais bem informado do Brasil e do mundo, né? Não importa onde você esteja, estamos com você. E Araguaína, no Tocantins, já falei? Já falei. Bom, vamos passar ali pelos preços, como nós sempre fazemos no começo, para entender como é que os mercados estão se comportando nessa manhã de terça-feira, entender quais serão os rumos aí que a gente vai ter que observar, porque tem bastante coisa acontecendo no mundo e isso impacta diretamente no mercado de commodities agrícolas. Naturalmente, estamos falando de comida, afinal. Bom, a soja opera estável, tem uma pequena baixa agora de 0,02% no seu primeiro contrato, vale $14,01 por bushel. Milho, $6,21, uma alta de 0,2%. O trigo, que é um destaque e vai ser o primeiro mercado que eu vou comentar hoje, tá? Assim que a gente terminar essa rodada de preços, fique atento. Tem uma alta de 1,5% agora, para valer $8,11 no primeiro contrato, que é o março. O café, agora a Bolsa de Nova York. O café, $2,35 mais 58, uma alta de 1,13%. O açúcar recuando um pouquinho, 0,2% de baixa, para valer $18,77. O algodão continua seu movimento de alta, tem 0,7% de ganho agora, com $1,21 mais 20 por libra peso. E o mercado do petróleo hoje tem dia de alta, dia de recuperação, já que ontem caiu expressivamente. O petróleo WTI sobe 0,54%, tem $83,75 por barril. O Brent tem uma alta de 0,62% e vale $85,97 por barril.
Lembrando que o Brent é referência para a Petrobras, não se esqueça, né? E não só para a Petrobras, mas é uma referência global, internacional, para o cenário de oferta e demanda, muito mais que o WTI. O WTI olha muito mais para o mercado norte-americano, mas ainda assim também é uma referência importante e a gente precisa acompanhar, tá? Então, petróleo hoje com leves altas e em movimento de recuperação. Como eu falei ontem, perdemos aí mais de 2% no Brent e no WTI, hoje é um dia de correções, já que o petróleo tem um cenário de fundamentos bastante positivo ainda. O gás natural recuando, ontem subiu forte, hoje perde 0,5%. O ouro tem alta de baixa de 0,2%, a prata de 0,4%, o cobre de 0,4% também. Então, ouro, prata e cobre operam em baixa. Vamos checar os derivados de soja na Bolsa de Chicago. O óleo sobe 0,5%, estava subindo quase 1% a hora que eu comecei a mexer aqui nas notícias para apurar para vocês. O farelo de soja cai 0,6%. Esse movimento de recuo do farelo está bastante atrelado às melhores condições climáticas na Argentina. O final de semana foi de boas chuvas, nós temos boas chuvas ainda chegando por lá em regiões importantes de produção, e da Argentina saem mais de 40% das exportações globais de farelo, também saiu um bom volume de óleo. Então, o que acontece na Argentina reflete muito instantaneamente no mercado de derivados, e é isso que a gente vê acontecer ainda nesta terça-feira, principalmente para o farelo, tá? Que cai agora 0,6%, a tonelada curta do primeiro contrato, $391,60. Quando a gente olha para o petróleo, a gente vê essa alta de 0,5%, é um acompanhamento ali do mercado a gente olha para o óleo de soja, é um acompanhamento do mercado do petróleo, tá? Então, o petróleo vai puxando aí os óleos vegetais e a gente tem essa alta tímida, bem como é tímida a alta também do petróleo, tá? Então, atenção aí a essas informações. Pará de Minas, a Bia Quirino conosco. Bia, bom dia. Temos também Balsas no Maranhão, o Aelson Martins falando conosco. Campo Alegre do Goiás, só gente boa, né? Obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada pela gentileza de estarem conosco. Estamos aqui com alguns comentários também no YouTube. Alô, Carla, aqui Águas da Prata, São Paulo. Bom dia, Haroldo, obrigada. O Gustavo Santana, bom dia. Guaíra, São Paulo, choveu 60 milímetros essa madrugada. Colheita da soja vai ser cheia, graças a Deus, Gustavo. Que continue assim, que vocês tenham realmente uma colheita cheia, bem farta, e possam aí seguir para as próximas temporadas. Pessoal da Coavisul, bom dia, Carla, tudo bom? Como está o mercado de arroz? Alguma perspectiva de suba? Olha só, nesse momento ainda não temos uma perspectiva de uma alta muito forte, né? O mercado vem caminhando com certa estabilidade, inclusive desde o final do último ano, né? Então a gente vai olhar para esse mercado. O que estamos avançando bem são nas exportações, e a gente tem essa situação, mas o recuo um pouquinho do dólar acaba mantendo ali os preços mais não pressionados, né? Estão ali pressionados, estão estáveis ainda os preços do arroz, e a tendência é de que eles não tenham um grande movimento muito expressivo, muito agressivo aí nos próximos meses, mas a gente vai acompanhar, tá? Eu vou tentar te trazer mais informações aqui também. O Bruno Frigato de Maringá conosco no Paraná. O José Henrique, bom dia. Sabe dizer como está o mercado de defensivos agrícolas? Apucarana, no Paraná. Olha só, José, nós temos aí um mercado em alta, os preços estão elevados, há dificuldade de alguns produtos, como no caso da soja. Nós temos uma dificuldade, por exemplo, de oferta do DIQUAT, né? Ontem a ProSoja Brasil trouxe uma nova nota sobre isso. Como é que foi esse processo, né? Na semana passada, nós tivemos uma nota da ProSoja Brasil afirmando que haveria escassez de DIQUAT. O DIQUAT, para quem não sabe, né, não acompanhou essa situação, não está na sojicultura, enfim, ou no mercado de químicos, o DIQUAT é um substituto do Paraquat, que era o principal dessecante ali utilizado para a sojicultura e que o seu uso foi proibido, né? Agora, o que acontece? Outros países também proibiram e baniram o uso do Paraquat, depois voltaram atrás, porque os estudos mostram que toda aquela acusação em cima do Paraquat não era real, né? Não era tudo aquilo que se falava. E os estudos mostram que realmente é um produto que, se usado corretamente, ele não causa os danos que foram ali colocados.
mas aqui no Brasil houve todo um processo, anos e anos, e de fato o uso do paraquat foi proibido. O que aconteceu? O substituto dele é o diquat, e a Syngenta é a detentora da propriedade intelectual do diquat. Na semana passada, a ProSoja Brasil trouxe uma nota oficial afirmando que ia faltar diquat, porque a Syngenta já trouxe uma nota pública dizendo o seguinte: vai faltar produto. E o presidente da ProSoja Brasil, o seu Antônio Galvão, esteve conosco aqui no Notícias Agrícolas, deu entrevista falando o seguinte: Carla, a ProSoja veio a público, veio nos explicar todo esse quadro, toda essa situação. É realmente uma situação bastante séria, bastante grave. Então, a gente vai ter problema e vai faltar produto, e aconteceu isso. E, por conta disso, nós da ProSoja Brasil iremos protocolar oficialmente, junto ao Ministério da Agricultura, um pedido de liberação emergencial do uso do paraquat, porque tem muito produtor com paraquat dentro da data de validade, totalmente passível de utilização, mas que não pode usar porque o uso está proibido no Brasil. Então, por lei, o produtor não pode utilizar o paraquat na sua lavoura. Então, a ProSoja Brasil ia fazer esse pedido e tudo mais, como fez na semana passada. Olha só, ontem chegou uma outra nota da ProSoja Brasil dizendo o seguinte: a ProSoja Brasil solicitou ao Ministério da Agricultura, na última quarta-feira, o dia que o Galvão esteve conosco, a liberação emergencial dos herbicidas diquat e paraquat para dessecação das lavouras de soja. Em nota divulgada à imprensa, a empresa Syngenta, detentora do registro do diquat, disse ser contra a permissão para que produtos não avaliados e aprovados pelas autoridades regulatórias brasileiras sejam disponibilizados aos agricultores. Então, a Syngenta se contrapôs a este pedido de uso emergencial. No entanto, veja só o que nos diz ainda a nota da ProSoja Brasil, tá? No entanto, a liberação emergencial de defensivos tem um precedente histórico. Em 2015, o governo federal autorizou o uso emergencial de benzoato de hemamectina, produzido pela própria Syngenta para o controle da lagarta Helicoverpa parmígera. Vocês se lembram, né? Em 2015, você não podia ir de verde numa lavoura que a lagarta te comia inteiro. O ataque de lagarta Helicoverpa parmígera na safra de 2015 foi muito grave, né? Foi muito sério. As perdas foram multimilionárias. Então, isso é muito sério, né? Então, existe toda essa situação, e em outros países a gente viu a mesma coisa acontecer. Na Europa, por exemplo, se proibiu, né, a utilização de um produto que agora eu não vou me lembrar o nome. Deixa eu até buscar aqui para vocês. Vou buscar o nome exato, porque inclusive foi um representante da ProSoja Brasil que entrou em contato comigo para me trazer essa situação toda. Ele, inclusive, né, participou junto com da entrevista com o Galvão, pediu para a gente acrescentar isso, porque ele, inclusive, utilizou essa expressão. Não seria retrocesso nenhum ou vergonha nenhuma para a Anvisa, né, voltar a liberar, porque nós já tivemos precedentes, ou seja, isso já aconteceu antes. Então, eu vou lembrar aqui, ó. Vamos lá. A ProSoja Brasil lembra ainda que recentemente a França, né, eu achei que eram mais países da Europa, mas a França revisou a proibição dos neonicotinoides e voltou a permitir a utilização em caráter emergencial dos produtos diante dos prejuízos agressivos que se desenharam para a cadeia de alimentos, em especial a produção de açúcar a partir da beterraba, que na Europa é a principal matéria-prima para a produção de açúcar, é a beterraba sacarina, né? A partir do banimento do seu uso. Então, o efeito que chega, inclusive, no consumidor final, que vai pagar mais caro porque a oferta vai ser menor diante dos problemas que são gerados ali no campo por conta da falta do uso desses produtos, isso impacta diretamente. E o Galvão colocou isso na entrevista sobre a questão do paraquat e dessa falta do diquat. O preço vai subir do produto final porque vai ter problema no campo, né? Então, esse é o mercado no mercado de defensivos, José Henrique,
esse é o ponto principal, é o que mais nos preocupa agora, justamente por conta dessa dificuldade de produto, dessa incerteza sobre a oferta, dessa incerteza que se dá sobre a entrega de compras que já foram feitas, inclusive, tá? Então, essa é a maior preocupação. As compras já foram feitas, os produtores já haviam garantido esse produto, porque sabiam que ia ter pouco, e aí estão enfrentando esse problema agora. Então, a gente está monitorando isso bem de pertinho, e qualquer novidade a gente vai informar vocês em primeira mão, como foi o caso ontem da nota da AproSoja Brasil, tá? Essa nota, inclusive, está disponível aqui no Notícias Agrícolas. Eu vou fazer o seguinte, a Letícia está nos acompanhando, eu vou pedir para ela separar, daqui a pouco a gente divide essa tela com vocês, tá? Dessa nota da AproSoja, e aí a gente mostra direitinho o caminho para vocês, como chegar nessa nota, tá? E também na entrevista do Antônio Galvão, para que vocês, então, entendam como é que está o mercado de defensivos neste momento. Letícia, muito ágil, já está nos mostrando ali, ó. Ali é a nossa página inicial, ó. Então, menu notícias, soja, clicou na soja, vai chegar nessa informação sobre a nota da AproSoja Brasil e toda essa questão do DIQUAT e do pedido para liberação do Paraquat, ok? Temos aqui mais comentários. Dona Eliana, bom dia. Bom dia, Carla. Simone, estou assistindo de Toledo, no Paraná. Bom dia, Simone, obrigada pela audiência. O Cipriano Ribeiro, bom dia. Campo Alegre de Goiás, obrigada. Pará de Minas conosco. Rondon do Pará, o pessoal da WR Agronegócios sempre conosco. O Rafael de São Paulo, Rafa Mihai. Itaí, São Paulo, e o Rafael pergunta, como é que está a comercialização de sementes de trigo para a safra 22 no Brasil? Rafael, não tenho essa informação atualizada, mas imagino que estejamos caminhando bem. As perspectivas são positivas para os preços do trigo, nós terminamos 2021 com uma safra muito boa, agora a gente está na preparação aí para a safra de inverno, e a gente vai acompanhar essa movimentação, tá? Então, fique de olho, porque a gente vai falar mais sobre o mercado de trigo hoje e vale a pena você acompanhar. Então, eu vou levantar as informações sobre a comercialização das sementes para a safra 22 e vou te respondendo nos próximos dias, tá bem? A gente vai tratar disso. Bom, senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho dos mercados agora, né? E como eu falei, vou começar com o mercado de trigo, porque hoje o mercado, na contramão de novo de uma série de commodities, acaba trabalhando em alta ainda. Vamos abrir aqui a tela de Chicago para a gente abrir e entender o que eu estou falando, né? Deixa eu abrir aqui o mercado de trigo. As altas variam de 8 a 11 pontos e meio nos principais contratos. Isso faz com que o março chegue a 8 dólares e 11, o maio 8 dólares e 14, o julho 8 dólares e 1, o setembro 8 dólares redondinho. Veja que o mercado retoma o patamar dos 8 dólares por bushel e ainda reflete ou continua refletindo toda essa questão da escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia. Por que isso impacta diretamente o mercado de trigo? Porque a Rússia é a maior exportadora mundial deste produto. A Ucrânia está entre os 6 maiores. Então, um conflito entre esses dois poderia interromper o comércio de ambos com o mundo e comprometer o fornecimento de trigo para os principais importadores, para a principal cena global. Então, isso faz com que os preços subam, também porque pode haver um deslocamento da demanda dos mercados russo e ucraniano para outros mercados, como o mercado norte-americano, por exemplo, né? Então, não compramos na Rússia, não compramos na Ucrânia, vamos comprar nos Estados Unidos, lá tem, e aí você ainda tem Canadá, Argentina, países da Europa, como a Alemanha, por exemplo, que é importantíssima produtora de trigo, né? A União Europeia vem logo na sequência ali da Rússia como produtora, né, no ranking ali de produção. Então, essa oferta vai se deslocar dos mercados da Rússia e da Ucrânia para outras origens. Isso ajuda a puxar também os preços, não só na Bolsa de Chicago, mas na Euronext, né, na Bolsa na Europa, na Bolsa do Canadá, e por aí vai adiante, né? Diante de tudo isso, há uma preocupação também com o milho, já que ambos os mercados ali na região do Mar Negro são importantes fornecedores de milho também. Então, há uma preocupação também com o mercado de milho, mas hoje
Na Bolsa de Chicago, o mercado de milho trabalha com bastante estabilidade. Ontem o trigo puxou bem o milho. Ontem o trigo fechou com quase 3% de alta na Bolsa de Chicago, puxou o milho. A soja que fechou no vermelho, já já a gente vai comentar sobre a soja. Então nós temos aí para o milho agora $6,21, com alta de meio ponto. O maio com $6,18, também meio ponto de ganho. O julho, $6,11, subindo 0,75. E o setembro, $5,79, uma baixa de 1 ponto. Então, temos o mercado do trigo aí liderando as atenções no mercado de grãos. É um termômetro importante para o mercado e a gente vai ter que monitorar. Além da questão Rússia versus Ucrânia, vai invadir, não vai invadir, o que vai fazer o senhor Vladimir Putin e a sua cabeça meio maluca? Precisamos entender também que há outros fundamentos que também motivam essa alta dos preços do trigo, como é a questão climática para a conclusão da safra da América do Sul, dos Estados Unidos. A safra de inverno já passou por algumas adversidades climáticas, então isso pode ser um problema. Ainda é cedo para a gente falar, é uma safra menor, mas é uma safra com problemas. E há outros pontos também que estão aí concluindo as suas safras de inverno, fora que vimos, né, estamos concluindo uma safra 21-22 de quebras muito expressivas. A gente está falando de uma quebra só no Canadá de 13,5 milhões de toneladas, isso é 40% de quebra. Nós estamos falando de uma perda de 10 milhões de toneladas na Rússia, e a gente está falando de uma perda, vou dizer para vocês já, de quanto, deixa eu abrir aqui porque eu já não vou me lembrar, a perda americana, deixa eu achar aqui e eu já falo para vocês como é que fechou, como é que estão essas perdas. 5 milhões de toneladas de quebra de safra nos Estados Unidos para trigo, tá? Então perceba que é uma situação bastante grave, é uma situação de aperto de oferta, e não só isso, mas é uma situação onde a demanda está ainda muito forte, muito presente. Quando a gente fala de trigo, a gente fala da base da alimentação do ser humano, né? Então ali, todos os países são grandes consumidores de trigo, o ano inteiro você tem trigo sendo colhido em alguma parte do país, e o trigo é um estoque importante para os países importadores de alimentos, né? O ano passado a gente viu grandes importadores que há um tempo já não compravam volumes tão robustos de trigo, voltaram ao mercado para fazer essas compras e garantir estoques e o básico da alimentação, por exemplo, no Oriente Médio, onde o trigo, né, o pão, aquele pão bastante simples, né, mas que é como o nosso arroz e feijão aqui no Brasil, base da alimentação, como eu falei. Então esses compradores vão buscar esses produtos, tentar se antecipar um problema, e isso ajuda, portanto, a puxar toda essa condição aí dos preços, tá? Então vamos ter atenção a isso. Aqui no Brasil, claro que isso pesa, né, e influencia o mercado, mas não na mesma intensidade. Ainda assim, quando a gente olha para os preços do trigo neste momento no Brasil, eles estão bem mais elevados do que se observou no mesmo período do ano passado, tá? A gente tem um movimento aí que acompanha o mercado internacional, mas respeitando também os seus fundamentos internos, tá certo? 9h10 pelo horário oficial de Brasília. Vamos desdobrar um pouquinho o mercado da soja. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que estão as cotações agora. Todas elas no verde, né, subindo, mas com tímidas altas, de meio ponto a 1,25. O março tem $14,04, o maio $14,12, o julho $14,15 e o agosto $13,89 por bushel. O mercado da soja não tem grandes novidades. Nós temos aí um foco bastante direcionado para a questão climática na América do Sul. Volto a dizer, o final de semana foi de boas chuvas na Argentina, então nós estamos acompanhando e monitorando como é que se dá a continuidade dessas condições, e ainda está chovendo um pouquinho por lá, então atenção. No sul do Brasil e no Paraguai não chove, e não deverá chover, segundo as previsões climáticas, pelo menos até quinta-feira. A partir de lá a gente muda a chave e uma frente fria começa a romper o bloqueio atmosférico que impedia a chegada, né, e a formação de nuvens ali na região sul, e começa a chover melhor. Aí a gente vai ter que entender também se partes que têm potencial de recuperação das lavouras no sul receberão essas chuvas e se essa recuperação vai acontecer. Para o Paraguai já é uma situação bem mais complexa. As perdas por lá chegam a se aproximar de 70% e não há tempo de recuperação. A safrinha
está sendo plantada, mas tem 5% da área quando era para ter pelo menos mais de 50%. Então perceba que a janela para a safrinha de soja no Paraguai está bastante ajustada, bastante apertada, o plantio não avança porque não tem umidade no solo, então a gente não vai ter grande safra vinda do Paraguai. Se o país chegar a colher 5 milhões de toneladas, segundo os especialistas, vai ser muito. Então, a clareza sobre o tamanho da quebra da safra da América do Sul ainda não chegou ao mercado. Os números ainda divergem e isso traz certa preocupação e bastante volatilidade para os preços. Fora que a gente continua vendo interferência do mercado financeiro, que está muito a risco, muito avesso ao risco, porque no centro das preocupações estão essas tensões Rússia e Ucrânia, porque elas envolvem outros países e economias importantes, incluindo a economia norte-americana, a economia chinesa e algumas economias ali da União Europeia. Então, o mundo está olhando muito para isso agora, está no centro da preocupação global a questão Rússia e Ucrânia, tá? Embora a gente tenha algumas associações dizendo deixem que se resolvam Kiev e Moscou, né? E ali eles vão se resolver, Vladimir Putin não vai invadir, tal. Só que os Estados Unidos acham que tem que ser um mediador, né? O Joe Biden acha que vai invadir e por isso está ali tentando mediar. Então, inclusive mandou, né, armamento, outros países também estão mandando reforços. As fotos ali dos soldados na neve, um frio do cão e aquele povo ali com armas gigantescas, enfim. É uma cena bem ruim da gente ter que ver em 2022, mas enfim, né? Desde que o mundo é o mundo, né, senhoras e senhores? Então, estamos de olho, tá certo? É complicado, mas temos que seguir, né? Então, vamos acompanhar essa situação. Tem influência disso também, tá? O mercado financeiro está bem avesso ao risco e não vai dar tanta atenção para isso. Não vai dar tanta atenção, não. Vai dar atenção e não vai dar muito espaço para isso, porque os fundamentos são fortes. Mas vai olhar, tá? Vai olhar e a aversão ao risco, vez ou outra, vai pegar. Olha só o que nos diz aqui a Agrinvest Commodities. Apesar dos fundamentos positivos, o azedume das bolsas americanas acabou derrubando os grãos, com exceção do trigo, porque toda essa situação promove aquela situação que eu acabei de descrever para o trigo, puxa os preços. Investidores de olho na alta da taxa de juros de longo prazo. A taxa nominal está subindo mais rápido do que as expectativas de inflação. A taxa de juros real de 10 anos nos Estados Unidos saiu de menos 1,1% para menos 0,6%. E na Alemanha, de menos 0,5% para mais 0,3%. Então, o que está acontecendo na economia global faz com que haja uma mudança no fluxo de dinheiro. Então, os investidores saem das commodities e vão olhar para outros ativos, como essa situação que eu acabei de descrever, tá certo? Olha só, voltando para os grãos, o que nos diz a Agrinvest. Final de semana de chuvas na Argentina e colheita no norte do Brasil avançando bem. Sem a força do farelo e do óleo, os futuros da soja chegaram a cair 30 centavos na mínima dessa segunda-feira, ontem. Mas daí, o mercado se tocou de que o calor no sul da América do Sul está extremo e que o USDA ainda vai precisar cortar a produção no Brasil e no Paraguai. Próximo relatório do USDA em setembro. Não se esqueçam que o escritório do USDA na América do Sul cortou a previsão para o Brasil em 2 milhões adicionais. Isso é um sinal, mas não uma garantia de que o USDA oficial fará o mesmo. A que se refere aqui a Agrinvest. O USDA, o USDão, né, o USDA oficial, trouxe um corte no último dia 12 de janeiro, da nossa safra de 145 para 139 milhões de toneladas. O adido do USDA para o Brasil cortou de 145 para 136 milhões, tá? Então, teve um corte um pouquinho mais agressivo. Hoje, as projeções das consultorias privadas e tudo mais, elas variam no Brasil de 131 a 137 milhões de toneladas. Aí, alguém me pergunta aqui, ó, o Adriano, a soja sobe ou não? Adriano, a gente ainda vai ter um mercado bastante volátil, tá? A tendência é de que ele fique realmente ainda testando, né, patamares, até que haja, como eu falei, essa clareza sobre o tamanho da safra sul-americana. Quanto é que a América do Sul vai entregar e disponibilizar de soja para o mercado global? Aqui no Brasil, os preços estão altos e continuam subindo, os prêmios estão positivos, porque há uma disputa muito mais cedo do que em outros anos aconteceu,
da nossa soja. Nós temos bom potencial de exportação diante das perdas na Argentina, no Paraguai, e nós temos bom potencial de esmagamento por conta por conta da margens de esmagamento muito positivas. Então, com isso, nós temos essa disputa pela soja, né? Então, a indústria processadora local, nacional, já está pagando mais pela soja. Então, a gente vê portos acima dos 180, a indústria processadora oferecendo R$190 por saca, né? Então, percebam que eu falo quase todos os dias a mesma coisa, porque a gente precisaria, inclusive, de novidades aí no mercado da soja para ver os preços se direcionarem melhor. Mas, por enquanto, os preços estão altos e, segundo os especialistas, continuarão altos e 2022 será um ano de preços elevados, acomodados em patamares mais elevados para a soja. A diferença, atenção, são para os custos de produção, que serão muito mais altos nesta temporada 2022-23. Isso vai deixar a sua margem mais ajustada, mas ainda assim te remunerando e sem te dar qualquer prejuízo, tá? Gestão, comercialização consciente. Então, as margens serão mais apertadas, mas ainda serão positivas e serão boas. Elas só não serão tão incríveis quanto elas foram em 2020 e em 2021, ok? Então, para o mercado da soja, acho que esses são os principais destaques, tá bem? Senhoras e senhores, são 9 horas e 18 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou dizer o seguinte, eu vou destacar mais algumas notícias e vou caminhar para o encerramento para que vocês possam acompanhar a nossa programação ao vivo, que está para começar às 9h30, horário de Brasília, no noticiasagricolas.com.br, tá? Aí, ao longo da semana, a gente vai desdobrando mercados de café, de açúcar, de boi, mas vamos falar sobre eles também. Olha só, o açúcar está operando com leves altas na manhã de hoje, acompanha a recuperação dos preços do petróleo, já que ontem caíram acompanhando, inclusive, o petróleo também. Então, nós estamos acompanhando não só o financeiro, mas também passamos por esse movimento de ajuste de posições depois da derrocada de ontem e olhando para o mercado de petróleo. Vamos abrir aqui o açúcar para a gente dar uma checadinha como é que estão as cotações. Março, 1800 mais 76 por libra, maio, 1840, julho, 1818 por libra e o outubro, 1800 mais 15, tá? No café, arábica, Bolsa de Nova York. Os primeiros contratos sobem bem, mais de 1%, também se recuperando das baixas de ontem. O contrato março tem $2,35 por libra, o maio, $2,35 mais 85 por libra, o julho, $2,35 mais 10, o setembro, $2,35 mais 75, tá? O mercado de dólar já abriu aqui no Brasil, o dólar abre o dia em alta, tem um ganho aí de 0,21% para valer R$ 5,52, e segundo informações que partem da agência de notícias Reuters, o dólar à vista sobe de olho aí nos primeiros negócios, no que está acontecendo no mundo, né? Mais um dia instável nas praças internacionais, em meio a tensões geopolíticas e no primeiro dos 2 dias de reunião de política monetária nos Estados Unidos. Amanhã tem anúncio do Federal Reserve, tem atenção, e a gente vê que nos dias de aversão ao risco, o dólar também acaba sendo uma espécie de porto seguro, e o mercado então vai olhar para isso com bastante atenção também, tá certo? Deixa eu dar uma checada aqui no YouTube, né? Nunca mais eu voltei. Deixa eu ver. A Leandra, bom dia de São Luís do Maranhão, bom dia, Leandra. O Joelson de Chapecó, bom dia, Joelson. O José Henrique, muito obrigada, excelente abrangência do assunto. Eu que agradeço, fico feliz pela confiança no nosso trabalho. O Vegno, infelizmente, vai ter conflito entre os países esse ano, vai ter conflito, Vegno. Concordo contigo, isso vai deixar o mercado bem arisco, né, e bastante volátil. Então, a gente tem as variáveis já conhecidas e essas variáveis que vão aparecendo, elas são responsáveis justamente por trazer essa volatilidade ao mercado e a gente vai sentir isso, né? O Assis Souza, bom dia, Assis de Uberlândia, Minas Gerais. Bom dia, Assis. O Assis também está sempre conosco por aqui. Obrigada pela gentileza de estarem comigo. Bom dia, dona Neuza, e de confiarem no nosso trabalho aqui no Notícias Agrícolas, viu? Nós amamos dividir as nossas manhãs com vocês, senhoras e senhores. Vou passar aqui rapidamente pelo mercado de boi gordo.
Cenário do mercado de boi gordo e reposição. Ontem me pediram bastante reposição. Reposição é um mercado que pedem muito aqui no Bom Dia Agro. Eu vou tentar trazer informações mais frequentes, tá, pessoal? Após forte valorização na primeira semana de janeiro, as cotações no mercado do boi gordo andaram de lado com o avanço do mês. O que eu falei para vocês? Estabilidade nas cotações, né? Falei muito sobre isso ontem, inclusive. No mercado de reposição, as cotações estão firmes, mas com poucos negócios sendo reportados na última semana. Pessoal, o mercado de reposição vem firme e, inclusive, não acompanhou as baixas fortes que a arroba do boi gordo apresentou nos últimos meses, tá? Então, o mercado veio subindo e foi se acomodando em patamares altos e continuou a sua trajetória de alta. Agora, a Scott nos informa que nós temos menos negócios sendo reportados. Já vou passar essa pauta para Andressa Simão, que além de nossa produtora, cuida do mercado do boi gordo, e a gente vai acompanhando tudo por aqui, tá? O Marcos me pede o preço do leite para o Goiás. Deixa eu ver se eu tenho essa praça para a gente concluir aqui o nosso Bom Dia Agro dessa terça-feira. Não sei se eu tenho essa praça, mas a gente tenta. Goiás, média, tá? Pelo CPEA. Lembrando que os preços do leite, eles caminham, naturalmente eles se mexem durante o mês todo, mas as referências das instituições como o CPEA, por exemplo, são mensais, tá? Então, a média para o estado do Goiás, R$ 2,12 por litro. Na última referência do CPEA, que foi dezembro, né, já a gente tem a atualização para janeiro, então esse número foi atualizado no dia 3, R$ 2,12, apresentando uma baixa na comparação mensal de 4,2%, tá? Então, atenção ao mercado do leite. Mercado do leite vai sofrer a mesma coisa que os granjeiros, que os pecuaristas, que são custos de produção nas alturas e margens muito apertadas, em algum caso dando até prejuízo, tá? A gente vai trazer mais informações do mercado do leite, porque a gente tem as análises mensais, né? Por isso que a gente não consegue trazer com mais frequência essas informações, tá certo? As análises deste mercado são mensais para todos, tá? Bom, para a gente agora sim finalizar, vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas notícias dessa terça-feira e também falar da nossa agenda. Eu separei aqui 2 destaques, eu vou pedir para Letícia nos ajudar. Uma delas, para mostrar para vocês, tá? Vou dividir a tela aqui com vocês, dessas 2 notícias que são bastante importantes, ao meu ver, que a primeira delas é a questão da ABPA se posicionando sobre a ação antidumping da África do Sul, né? Deixa eu ver se a Letícia já consegue compartilhar a tela aqui conosco. E aí a gente consegue falar sobre essa notícia. Ontem nós demos essa informação e hoje nós temos, portanto, essa nota de posicionamento da ABPA. Vou dividir com vocês aqui o que diz essa informação. A ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, refuta a acusação que determinou medidas provisórias pela Autoridade de Comércio Exterior da África do Sul, o ITAC, referente à investigação antidumping movida contra exportadores da carne de frango. Conforme já comprovado por diversas vezes, os exportadores brasileiros não praticam dumping na África do Sul, tampouco nos mais de 140 países para os quais exporta e auxilia na segurança alimentar. A investigação, iniciada em fevereiro do ano passado, engloba as exportações provenientes não só do Brasil, mas também Irlanda, Espanha, Polônia e Dinamarca, e impõe por 6 meses tarifas adicionais às já elevadas taxas de importação de carne de frango da África do Sul. Ontem, a manchete foi: USDA, África do Sul impõe direitos antidumping provisórios contra importações de frango desossado do Brasil, Dinamarca, Irlanda, Polônia e Espanha. Então, quer dizer, quando a gente olha para isso, a gente tem essa sinalização de que sempre a competitividade do Brasil tenta ser minada. Nós sabemos que o comércio de frango, o comércio de proteínas animais deste país é extremamente sério. A BPA é uma das associações de classes mais organizadas do país e tem uma excelência tida lá fora, né? O status do nosso comércio é muito elevado no mercado internacional quando a gente olha para proteínas animais. Então, assim, a BPA já se posicionou e a gente vai monitorar tudo isso por aqui. A notícia está na tua tela. Se você quiser, é muito simples o caminho. Menu Notícias Granjeiros. A Letícia está dividindo aí com vocês a tela e basta vocês checarem depois para entender qual é toda essa situação, tá bom?
Outra notícia importante que eu pedi para a Letícia separar também para dividir com vocês aí na tela, é o governo de Santa Catarina oferecendo uma linha de crédito emergencial para os produtores rurais afetados pela estiagem. Assim como Rio Grande do Sul e Paraná, Santa Catarina é um dos estados que mais sofre com essa questão da seca. E segundo o levantamento do governo catarinense, os estragos causados pela estiagem nas lavouras catarinenses devem causar um corte de 43% na safra de milho. Para minimizar os impactos da falta de chuvas, os produtores rurais contam com o apoio do governo do estado, com linhas de crédito especiais, entre elas o Reconstrói Santa Catarina, que oferece condições de pagamento facilitadas e um desconto de 50% no valor financiado. Isso é serviço para você, tá? Essa notícia já está disponível para você por aqui. Basta você clicar no nosso menu Notícias, Clima, vai ter lá essa informação. É uma notícia que está em destaque na nossa página inicial e você pode, inclusive, checá-la a qualquer momento por aqui, tá certo? Outro destaque desta manhã de terça-feira, morreu o escritor e pensador e filósofo e guru Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho é uma figura importante aí para o Brasil e ganhou muita notoriedade desde que Jair Bolsonaro começou a falar em ser candidato à presidência da República, se referia sempre muito ao Olavo de Carvalho, se aconselhava muito com o Olavo de Carvalho, e ele estava internado num hospital nos Estados Unidos. Sua causa de morte ainda não foi divulgada, mas morreu, então, o escritor e filósofo Olavo de Carvalho, nesta terça-feira, aos 74 anos, nos Estados Unidos. O que diz, inclusive, o Olavo de Carvalho é natural aqui de Campinas, no interior de São Paulo, deixa a esposa, Roxane, 8 filhos e 18 netos. Recentemente, ele esteve internado em um hospital aqui no Brasil com problemas cardíacos. Aí foi se tratar nos Estados Unidos, estava hospitalizado e faleceu. Então, no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro naturalmente lamentou a morte de Olavo de Carvalho, dizendo: nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi gigante na luta pela liberdade e farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre. Como eu falei, era grande referência para o presidente Jair Bolsonaro, e assim o presidente fez a sua homenagem, portanto, ao escritor falecido nesta terça-feira. Senhoras e senhores, 9h29 pelo horário oficial de Brasília. Na nossa agenda de hoje, atenção à atualização dos dados sobre as lavouras do Paraná pelo DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, e outros assuntos que você pode checar na nossa agenda, que todos os dias, pontualmente, às 7h30, entra ao vivo, não, entra para você no noticiasagricolas.com.br. Se você está chegando agora no Bom Dia Agro, não se preocupa, já ele vai estar disponível para você no YouTube, na nossa playlist do Bom Dia Agro, no canal Notícias Agrícolas Oficial e também no nosso feed lá do Instagram, @Notícias Agrícolas. Combinado? A gente se vê amanhã. Boa terça-feira para você, bom trabalho, e a gente está aqui, vigilante para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã!